O tratamento legal dessa questão de pesquisa de célula-tronco a partir de embrião tem aspectos absolutamente diversos. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve a proibição de qualquer tipo de pesquisa com verbas do governo, mas, em compensação, pesquisas que já estavam em desenvolvimento, ou mesmo em outros países, ou financiadas por particulares, estariam liberadas. No caso brasileiro, a lei de biossegurança discutida pelo Congresso vai impedir também, talvez, outros tipos. A clonagem terapêutica, por exemplo, ficará prejudicada. E o que é ela, professor Radovan? A clonagem terapêutica será impedida e ela abre uma nova possibilidade para terapias celulares utilizando as células tronco embrionárias. Na clonagem terapêutica, transfere-se dentro de um óvulo enucleado ou seja, que ainda não foi fecundado. Que não foi fecundado e que não possuirá mais o núcleo, transfere-se o núcleo do doador, quer dizer, do paciente. A partir dessa construção celular, então, pode-se obter as linhagens celulares que serão utilizadas em terapias e que têm vantagem de serem reconhecidas como as células do próprio paciente e não serão rejeitadas. Isso é uma possibilidade que não envolve questões legais, porque não houve formação de conceito, e que envolve possibilidade de fazer uma terapia celular. Porém, eu acho que a capacidade de previsão de integridade do genoma dessas células é absolutamente impossível por questões matemáticas e, portanto, isso demanda ainda pesquisas extremamente extensas, mas que devem ser feitas. Eu gostaria de saber, como padre Aníbal, nesse aspecto, como é que o senhor se posiciona? Quer dizer, se o senhor está defendendo em relação ao embrião fecundado, nesse aspecto o senhor acha que é viável essa pesquisa? Eu gostaria de lembrar que o embrião, se ele tiver características de embrião, ele será embrião qualquer que seja a sua procedência. Eu talvez tenha até me referido mal, falei embrião não fecundado, o embrião já conceito, é fecundado. Um conceito que tenha a potencialidade embrionária plena, ele será entendido como embrião, qualquer que seja o caminho que a ele se chegue. Não é? Por outro lado, do ponto de vista de legislação, eu entendo que a situação se torna complexa quando, dentro de uma mesma legislação, se tenta congregar inúmeros aspectos, muitos dos quais, do ponto de vista ético e moral, são plenamente aceitáveis, e outros onde a sociedade ainda não chegou à maturação suficiente para decidir sobre esses pontos. Então, acho que o engano, se assim eu puder chamar, do encaminhamento legal atual, é a tentativa de globalizar decisões. Eu acho que nós deveríamos ter a sabedoria de compreender e liberar situações muito particulares de pesquisa e situações terapêuticas que não firam os conceitos éticos, morais daqueles que não aceitam, enquanto, e do ponto de vista legal, numa sociedade plural, é claro que a legislação, ela será pactual, não é? Então, eu acho que o grande entrave é a forma como estamos encarando uma legislação global, quando o mais prudente, eu acredito, seriam as soluções parciais legais. Bem, caminha-se aí, eu perguntaria até ao professor Teles quanto a isso, para uma ideia de que haveria, de certa maneira, um destaque, para usar o termo legislativo, haveria que se destacar da lei de biossegurança, que foi a sua posição no início, essa questão do embrião, mas ele vai ficar no ar enquanto isso? Não há um risco também? A questão ficar no ar, ou já está no ar, fica mais um pouquinho até... Já está no ar, né? E eu concordo plenamente com o padre Aníbal. Querer colocar isso tudo numa legislação só, primeiro, é uma miopia, porque não está se enxergando e se delimitando as diferentes possibilidades e as diferentes linhas de pesquisa. E corre sério risco, como está, com essa atual legislação e com o atual projeto, de efetivamente impedir determinadas linhas de pesquisa. Então, acho que tem que separar o joio do trigo. Lei de biossegurança, na sua originalidade, ela deve tratar de organismos geneticamente modificados, os famosos OGMs, transgênicos, e nós temos que nos dedicar, e aí sim, quem faz essas legislações? Com quais informações nossos legisladores lidam para fazer uma legislação que seja
coerente com a moralidade atual da nossa sociedade, que seja coerente com o estado da arte, da ciência hoje, e que seja coerente com o anseio mesmo que essa sociedade tem. Eu acho importante fazer uma referência a esse próprio programa e o esforço que a sociedade brasileira, o Progresso da Ciência, vem fazendo no sentido de informar essa sociedade. E até, digo, informar a sociedade científica. Né? Nós podemos pactuar nossos limites, nós podemos pactuar responsavelmente os nossos avanços, podemos assumir o princípio da precaução como um princípio válido e norteador das nossas ações, podemos atuar junto à sociedade em geral, na educação, nas escolas, buscando trazer para esses alunos, que são os nossos eleitores, né, que vão eleger os nossos legisladores, maiores informações. Vamos discutir. Esse debate, acho que no contexto democrático, ele é fundamental. Professor Radovan, o senhor concorda com o professor Teles? Plenamente. Eu acho que ele definiu muito bem a posição que nós devemos tomar frente ao problema de legislação das atividades que envolvem uma manipulação de células. E nesse aspecto, o senhor acha que poderia evoluir a continuidade das pesquisas? Ou seja, o senhor concordaria com esse destaque? Vamos tirar dessa lei, por onde o senhor acha que deveria caminhar, já que ou seja, uma nova lei deveria prever o quê? Ela proibiria ou liberaria? Quais seriam as regras do jogo, no seu entender científico? Ela deveria, essencialmente, estabelecer as regras claras de controles e de opinião pública e opinião formada pelos órgãos competentes para determinar quais são as manipulações que são adequadas e quais não são. Foi mencionado que nós temos uma comissão de ética e essa comissão de ética de pesquisa médica deve opinar sobre todos os experimentos a serem feitos. Padre Aníbal, sua visão sobre a situação. O senhor também excluiria e que regras do jogo poderiam vigir enquanto isso? Eu entendo que o grande empecilho atual é falta de regras e falta das regras possíveis. Porque, neste momento, eu acho que há regras muito difíceis de serem estabelecidas e pactuadas. Mas há uma série de procedimentos que poderiam ser plenamente legislados, ter regras muito claras que garantiriam o desempenho do pesquisador e o direito da sociedade. E há alguns temas, e eu coloco dentro desses temas aqueles que se referem à questão do embrião, que, neste momento, deveriam ser postergados as suas discussões e os seus regulamentos para que a sociedade, de um modo muito particular, decidisse a respeito disso. Então, acho que nós estamos tendo um atraso legislativo ao tentar carregar tudo de uma vez só. Professor Francisco, sua opinião final sobre o imbróglio que acabou sendo legal, né? Quase que uma discussão. Eu me permito não chegar a ser discordar dos meus eminentes colegas, mas acrescentaria aqui uma nota técnica. Eu conheço superficialmente esse projeto de lei, 2401. Esse projeto de lei sobre biossegurança vem explicitar um artigo da Constituição, 225, que garante, estabelece a responsabilidade do Estado e a nossa responsabilidade quanto ao ambiente e quanto à pesquisa no campo da genética. Então, no momento, essa lei poderá não ser o ideal, mas ela tem de conjugar esses dois aspectos porque ela está ligada a um artigo da Constituição. O ideal é que, posteriormente, venha uma lei que separe os aspectos. Porque se nós tirarmos agora dessa lei, você colocou o dedo na ferida. A questão o pouco que nós temos vai desaparecer. Essa lei explicita e garante o direito à pesquisa, de modo geral, controlada pelo Conselho Nacional de Ética. É o mínimo que já está garantido. Creio, e aí me permito discordar do Padre Aníbal, creio que nós não temos ainda convicções firmes que nos garantam fazer uma lei sobre essa questão da embriologia. A sociedade brasileira não está amadurecida para esse ponto. Somos 4 aqui, 5, tivemos vários pontos divergentes, o que demonstra que a própria ciência brasileira não está acorde quanto a essa matéria dos embriões, da embriologia, a sua destinação. De modo que eu prefiro ficar com o pouco que está nesse projeto de lei do que ficar sem nada, esperando
que daqui a uns meses, daqui a um ano, venha uma outra lei específica sobre essa matéria, como o Padre Aníbal muito bem recomenda, e que revogue essa lei, essa parte, digamos, da embriologia, da pesquisa genética que está no projeto atual. Bem, o que eu posso, pelo menos, tentar resumir ou relatar é que é preciso muito debate, é preciso muita participação, e eu acho que o programa Tome Ciência e a SBPC estão tentando ajudar isso. E se você tem ideias para debates que venhamos a desenvolver e queira, de alguma maneira, participar, você nos escreva, porque nós estamos dispostos sempre a fazer com que esse debate seja um diálogo com vocês. Até a próxima semana, portanto.